Eu sou a Débora e eu vim tentar te conscientizar sobre o autismo. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu, como quem faz parte do espectro autista, resolvi fazer a minha parte, dar aí o meu depoimento, ainda que breve. Não dá para eu contar tudo que eu vivi, daria um livro a minha história, mas aí pegar os aspectos principais e dar algumas dicas práticas para quem convive com um autista ou posteriormente pode conviver, né? Porque, acredite, nós estamos por aí, há mais de nós do que se imagina, tá? Nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos nas faculdades, nós estamos nos ministérios das igrejas, tá? Ao contrário do que se diz muito, nós não estamos isolados em casa, trancados. Muitos de nós conseguem sair da bolha com muito custo, muito sofrimento, igual foi o meu caso. Foi assim, tudo baseado em muito esforço, aí mesmo além de mim, para eu conseguir chegar onde eu cheguei. E realmente a intervenção de Deus. Eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo. Bom, basicamente o autismo ele é caracterizado por um transtorno que afeta diretamente o desenvolvimento da linguagem, das habilidades sociais, da comunicação, tá? Do processamento sensorial. O nosso cérebro funciona diferente quando se diz respeito a perceber o mundo. Quando dizem assim que o autista tem o próprio mundo, é verdade, porque nós vemos o mundo de uma perspectiva totalmente diferente. Nós processamos as coisas de uma forma diferente. Algumas coisas que são comuns para quem não é, pode ser extremamente perturbador para nós. E outras coisas que são perturbadoras para as outras pessoas podem ser tranquilizantes para nós. É um paradoxo, mas algumas coisas ficam bem claras. E também, em alguns casos, tem o prejuízo na questão motora, a questão cognitiva, de aprender, de fazer. Então, tem os casos mais severos, tem os casos mais leves. O que é importante saber é que o autismo, eu costumo dizer que ele é pessoal e individual. Não é porque eu que sou autista sou assim que o outro autista vai ser exatamente uma cópia perfeita de mim. Não é. Isso é mito, tá? O que você faz com um que dá certo não necessariamente vai dar certo com o outro. Então, é muito particular, vai aí com observação, com convívio mesmo com essa pessoa e o conhecimento básico da situação, porque você tem que ter um norte, né, do que pode, do que não pode, e aí ver quais são as opções que você tem, tá? Então, eu separei 3 características que eu acho que são mais pertinentes para quem não é autista, saiba que acontece conosco, tá? A questão do processamento sensorial, para mim, é o ponto-chave, porque é o que mais gera crise, é o que mais nos atrapalha nos relacionamentos, nos atrapalha a perceber o mundo, a interpretar as coisas e a se expressar, tá? Então, para mim, é o ponto crucial, tá? Por exemplo, ambientes muito claros podem nos desnortear, tá? A gente fica assim, sabe quando tem um bichinho ali na gaiola e você fica cutucando? Ele já tá preso e você... É como aquilo, é você se sentir como alguém perdido. É tanta informação que seu cérebro não consegue entender e você fica sobrecarregado. Eu, por exemplo, tenho crise de enxaqueca praticamente todos os dias. Eu já tive convulsão de tanta dor, já tive que ir várias vezes para o médico para tomar injeção na veia, para eu conseguir suportar a dor. Então, assim, a enxaqueca é quase minha melhor amiga, todos os dias. Principalmente quando eu tenho que me expor a um ambiente muito claro, um ambiente muito cheio, muito barulhento. E aí, outro ponto também é a questão do contato visual, que está ligado a esse processamento. O contato visual não é que a gente não gosta de olhar, que a gente não tá nem aí pra pessoa. É porque eu, por exemplo, se alguém chega pra mim, fica me encarando, chega ali e me olha, parece que tá me invadindo. É uma situação... Eu fico constrangida, sabe? Mas não é um constrangimento comum, é uma coisa que me incapacita. Eu até perco o fio da meada, né? Eu não consigo responder, esqueço o que tá falando. Então, assim, pode ser muito, muito incômodo pra gente. Então, a gente vai usar de mecanismos de fuga, por exemplo, olhar pra região dos lábios, olhar pra orelha. Eu, quando tô conversando com alguém, eu vou olhar muito pras mãos dela, porque é uma forma de dizer, assim, eu não tô olhando pros seus olhos, mas eu tô olhando pra você. Então, eu tô prestando atenção e eu não tô sendo indiferente, tá? Então,
tire aí essa ideia de que a gente não olha nos olhos porque a gente é indiferente, que não quer afeto. Não é, é porque realmente incomoda, tá? Dentro do processamento sensorial também está a questão do contato físico. Muitos autistas não conseguem nem ser abraçados porque tem uma sobrecarga que a gente se sente sufocado. Meus pais contam que quando eu era pequena, 2, 3 anos de idade, eu batia nas pessoas que tentavam brincar comigo, que tentavam me pegar, que não fossem meus pais ou meus irmãos. Eu ainda não gosto, mas algumas coisas eu aprendi a suportar, né? Eu gosto de abraço, todo mundo precisa de abraço, mas aí a pessoa que convive comigo tem que entender como fazer, quando fazer, né? Até que ponto é engraçado e até que ponto já é perturbador, brincadeiras com contato. Então, assim, é tudo muito, muito minucioso, tudo muito detalhado, que vai aí da sua observação para essa pessoa em si, tá? Tem essa questão pessoal. Dentro disso também tá a questão de aversão a cheiros, a textura de comida, a sons. Eu, por exemplo, tenho uma aversão ao som do silêncio. Tem gente que não acredita quando eu digo isso, mas o silêncio pode ser bem barulhento. Ele dá um apito que me desorganiza totalmente. Então eu sempre vou estar com ruído branco, um ventilador ligado, um som ligado, baixinho ali, pra tirar aquela sensação de vazio, de silêncio que gera esse apito, tá? E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou citar só mais uma característica que eu acho importante vocês saberem, que é a questão da nossa dificuldade de entender expressões faciais. E isso pra mim é muito importante porque em muitas vezes nós somos feitos de bobos, porque nós não entendemos as sutilezas das expressões, não entendemos quando as pessoas estão sendo, de certa forma, ambíguas, estão fazendo comentários subliminares, estão sendo sarcásticas, irônicas, maldosas. Então, em muitas situações nós somos passados para trás porque nós acreditamos no que não devemos acreditar e não entendemos o que deveríamos entender, tá? E gera também um conflito porque em muitos casos nós não conseguimos expressar o que estamos sentindo, não conseguimos demonstrar o que está nos chateando, não conseguimos pedir ajuda porque não sabemos explicar o que está acontecendo. Então é onde a gente se isola, onde a gente se tranca ali e não quer conversar, porque a gente chega a um ponto que a gente meio que desiste, sabe? Fica assim, a pessoa não vai me entender, eu não vou saber explicar. Então, uma dica que eu dou para você que convive diretamente com o autista é: verbalize os seus sentimentos. Diga: Débora, eu tô chateado com você. Débora, eu tô com vergonha. Débora, eu tô triste, eu tô decepcionado. Diga, verbalize o que você está sentindo. Não espere que essa pessoa adivinhe, porque na maioria dos casos a gente não vai adivinhar. Ou, em outros casos, a gente vai entender tudo errado, porque a gente vai tentar fazer a teoria da mente da outra pessoa de acordo com a nossa perspectiva. E aí é onde que a coisa vai desandar, tá? Então seja bem claro ao se comunicar com o autista. E para fechar, eu vou contar aí um breve testemunho que aos 17 anos, por conta de tudo isso que aconteceu, eu não sabia ainda que eu era autista. Eu fui receber o diagnóstico já adulta, com 25 anos, que é a minha idade atual. Então tem menos de um ano que eu recebi o diagnóstico, apesar de já saber que eu era autista antes, eu só não tinha ali o carimbo batido. E aconteceu que aos 17 anos eu cheguei no fundo do poço, literalmente, né? Eu, por essas questões de não conseguir me expressar, de não conseguir fazer amigo, e quando fazia, era amizade assim que quase me destruía, porque eu ficava refém dessa pessoa, com medo dela deixar de gostar de mim, porque eu não conseguia fazer outros amigos. E isso foi gerando um conflito de várias coisas, e acabou que aos 17 anos eu pensei: não tem jeito pra mim, não dá. Eu não consigo fazer amigo, eu não consigo me socializar, eu não consigo me expressar, eu não consigo ser quem eu sou, eu não consigo mostrar, eu não sei nem o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu sei que eu consigo fazer algumas coisas, mas eu não sei a função disso, não consigo aplicar em nada. Então eu me vi como um nada. Eu cheguei a um ponto de me odiar, de me auto-rejeitar, de
ter vergonha de mim mesma. E foi quando Deus interveio na minha história. Deus, ele restaurou essa identidade. Ele mostrou que eu era alguém, sabe? Eu sempre me emociono quando digo isso, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que tudo que eu faço hoje, tudo que eu sou, eu devo a Ele, sabe? Sem Ele, minha vida teria encerrado aos 17 anos. E foi nesse momento que eu tive uma experiência de conversão. E, ironicamente, né, hoje, as coisas que eu faço de mais importante estão ligadas às coisas que são públicas, que eu toco, canto na igreja, eu faço artes marciais, arte marcial no caso, é uma só que eu faço, eu sou faixa preta em taekwondo, tenho um envolvimento direto ali na academia, e é onde um lugar também que eu desenvolvi muito. Então, assim, ironicamente, eu tô aqui gravando esse vídeo contando pra vocês a minha história. Então, realmente, na minha fraqueza, o poder de Deus foi aperfeiçoado. E hoje eu posso dizer que eu sou um milagre, que eu sou uma sobrevivente, com a graça de Deus. E se minha história servir, se a minha dor servir para gerar vida para outra pessoa, que assim seja, né? Que os meus fracassos sirvam para sucesso de outra pessoa, que assim seja, entende? Então eu te encorajo a entender sobre o assunto, procurar sobre o assunto. É um assunto muito, muito pertinente, muito, muito importante. E o mais importante, não deixe que o diagnóstico limite você, nem limite o seu familiar ou o seu amigo que recebeu qualquer outro tipo de diagnóstico, seja qualquer tipo de doença. Não se limite, não se deixe ficar fechado naquilo que as estatísticas dizem, daquilo que os dados médicos dizem, mas se permita se desafiar a ir além do que você consegue, a tentar de outro jeito quando você não conseguir. Não é porque você não consegue de um jeito que você não vai conseguir de jeito nenhum. Então tente, sempre se explore, tente se conhecer, tente se ver de outra perspectiva. É aquela coisa mesmo de você virar de ponta cabeça e tentar enxergar aquela coisa de um outro ângulo. Pode ser que você encontre a solução. E saiba que só não há solução para a morte. Para o resto tem solução. Seja de soluções que estão aí ligadas à medicina, sejam soluções que estão ligadas à área espiritual, sabe? Não se deixe limitar por aquilo que dizem que você tem que ser, daquilo que dizem que você tem que fazer, e principalmente o que dizem que você não pode fazer, tá? Abra os seus horizontes, estudem sobre as coisas, sobre a vida, tire essa caixa, essa venda dos olhos que te faz ver as coisas só de um jeito. Tente ver as coisas de outra perspectiva, que você pode mudar o seu mundo e o mundo de outra pessoa, tá? Tire aí o mês de abril para você estudar sobre o autismo. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante. E procure ser alguém amável. Pode ser que você não conheça nenhum autista, mas pode ser que alguém perto de você precise de algum tipo de adaptação, de um atendimento diferente, de um tratamento diferente. Cada um é de um jeito, sendo autista ou não. E cada um precisa no mínimo respeitar-se mutuamente, entender as limitações do outro, respeitar os gostos e as aversões, tentar ser mais humano mesmo, sabe? Sair dessa bolha do egoísmo, de tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser sobre a sua opinião. Tente ver as outras pessoas, ver as outras opiniões, porque isso pode mudar a sua vida e pode também mudar a vida de outras pessoas. E é isso que eu tinha para dizer. Obrigada por ter assistido até agora e que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria para entender a si mesmo e as outras pessoas. Tchau.